Boa tarde, alegria e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no canal da Diocese de Jundiaí. Cumprimento a todos vocês, catequistas da nossa diocese, de todas as dioceses do Brasil que nos acompanham. É um imenso prazer estarmos juntos. Hoje nós continuamos tratando dos temas da doutrina social da Igreja. E desde já, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui conosco, que alegria. Não é? Olha, já tem gente chegando aqui, não é? Querida Vani está aqui também, a Andréia também, tem mais pessoas chegando. Que bom. Pode chegar, pode dizer aqui o seu boa tarde, pode marcar as pessoas, traga mais pessoas para esta formação. Você também pode aproveitar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas assistam esse conteúdo. Olha, e bastante gente chegando aqui. Que bom. Sueli, Janice, não é? Que beleza. Cássia também. Priscila, tudo bem, Priscila? Olha só que maravilha. Importada do estado do Pará, Belísia Tanayara, né, Belísia? Olinda também está conosco. Muito bem-vinda. Que bom, que alegria. Joana, né, Joana? E aí, você está bem, Joana? Bem-vindos, bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui. Que bom. Que bom mesmo. Hoje, um sábado interessante, um sábado cheio de coisas para a gente fazer. E uma dessas coisas é, claro, curso de doutrina social da igreja. Aonde? Aqui, não é? Que bom, que alegria. Muito bem, gente. Hoje nós começamos, então, o término do nosso curso, podemos dizer assim. Nós ainda teremos, se não me engano, 2 encontros, não é isso? Esse é o terceiro encontro. Temos ainda um encontro no próximo sábado e no outro sábado. A gente está apreciando os conteúdos da doutrina social e como é que a Igreja Católica pensa as relações entre as pessoas, as relações das pessoas com as suas comunidades e a nossa relação com a criação. É, a sabedoria da patrística já nos ensinou, depois a escolástica confirmou, que a gente deve pensar a nossa relação com Deus dessa forma. Eu comigo mesmo, eu e o outro, e depois eu e Deus, para que eu me equilibre, para que eu ajude o outro a se equilibrar, e para que equilibrados nós possamos caminhar em direção a Deus. Então, nós estamos com esses temas muito bem-vindos, mais uma vez. Ótimo, muita gente aqui conosco, que beleza. Compartilha esse conteúdo, então, compartilha esse vídeo, por favor, pode ser muito útil para outras pessoas. Lembrando que aqui nós temos os outros vídeos anteriores que podem ser acessados, tá bom? Aqui né, na nossa página ABC Diocese de Jundiaí. Vamos lá, então. Vamos começar pedindo a proteção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, obrigado por nessa tarde estarmos reunidos no Teu nome e de forma muito especial entra na casa de cada uma dessas pessoas que conosco está agora. Visite-as nas suas alegrias, nas suas dificuldades, visite-as também nos seus projetos e sonhos, e principalmente coloque no coração de cada uma delas a alegria do teu chamado. Tudo isso, ó Cristo, nós vos pedimos, a vós que viveis e reinais, como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ótimo, que beleza. Olha quem está por aqui também, né? Silvana, nossa querida secretária. Você também, Silvana? E aí, o que você me conta de novidade? Que bom, gente, que alegria. Ótimo. Muita gente bacana aqui, muitas dioceses presentes. Eu posso citar várias dioceses aqui. Olha só. Arquidiocese de São Paulo, Arquidiocese de Santarém, Diocese de Santos. Ô, Ariane, nós temos que transformar Santos em arquidiocese, hein? Vamos ver isso aí. Que mais? Quais outras dioceses estão aqui? Além, claro, da Diocese de Jundiaí, que nos recebe com muito carinho. Olha, estou vendo pessoas de outras dioceses aqui, não é? Mas eu vou deixar vocês falarem. E aqui tem uma palavra da nossa coordenadora, o quê? Fofa. Quem? Maristela Baitipaia, né? Coordenadora da nossa escola catequética. Ó, Maristela, beijo para você, viu? Um beijo mesmo. Que bom, gente, que alegria. Ótimo, muita diocese aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, então, né? Vamos começar o nosso conteúdo aqui, certo? Olha, Fortaleza também, né? O nosso irmão Francisco, da Arquidiocese de Fortaleza, a Maria Divina, da Diocese de Oliveira, o Vicente, da Diocese de Itapipoca, no Ceará, a minha querida Domara, minha irmã de diocese lá de Ribeirão Preto. Domara, dá um abraço do Dom Moacir aí, viu? Muito bem.
A Joana, também importada internacional, de onde? Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Olha só, Arquidiocese de Sorocaba. A Zulmira é da Diocese de São Mateus, no Espírito Santo. A Valmira é de Sorocaba. A Sônia, da Diocese de Divinópolis. Opa, a Luz Marina de Joinville. Ô, Luz Marina, que beleza, que maravilha, não é? Norma Helena de Belo Horizonte. Ótimo. São Carlos com a querida Andréia também, né, Andréia? E a Leila, não é? De Paranatinga, da Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga. Estive com vocês ontem. Vamos lá, então. Vamos começar que o nosso conteúdo é denso. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Olha que no fim do nosso curso, eu vou disponibilizar para vocês os conteúdos visuais, tá bom? Então, só no fim do nosso curso eu disponibilizo. Aí eu coloco para vocês aquele estudo da encíclica Fratelli Tutti. Eu coloco para vocês também aquela primeira apreciação sobre doutrina social e também essa que nós veremos hoje, tá? Ótimo, muitas dioceses aqui presentes, né? Silvinha Luz, lá da Diocese de Guarulhos, vizinha de nós aqui, né? Ótimo. Elaine de Pirassununga, que é Diocese de Limeira, já morei em Pirassununga também. Eu algum dia falo para vocês todas as cidades que eu morei. Foram várias, hein? Foram várias. Muito bem, gente. Vamos lá, então. Vamos avançar com o nosso conteúdo de hoje aqui, certo? Esse nosso conteúdo de hoje, que é um conteúdo bem interessante. Nós vamos ver hoje os temas da doutrina social da Igreja. Você está conseguindo ver essa tela aí? Acredito que sim. Lembrando que na semana anterior a gente havia visto outras questões, né? A gente havia visto os elementos que a doutrina social da Igreja trabalha. Ó, vai uma advertência aqui. Preste atenção, católico, só quem é católico presta atenção em mim. Quem não é, eu não vou ficar preocupado, né? Mas seja bem-vindo quem não é também. Mas católicos têm que pensar como pensa a igreja, certo? Por que como pensa a igreja? Eu não posso pensar sozinho? Bom, a igreja tem 2000 anos. Eu, no caso, tenho 15. Não sei quantos vocês têm, né? Mas a igreja tem 2000 anos. Então, veja, é muita imaturidade nossa a gente falar que a gente vai conseguir pensar alguma coisa em questão de relacionamento social, humano, que a gente vai pensar algo melhor do que a igreja, certo? A igreja tem uma sabedoria que é dada por Deus. Algum tema de hoje pode não te agradar muito, mas eu peço que, se não te agradar, você passe a pensar nele, tá? Pense nele com carinho. Quais são os temas que trata a doutrina social da igreja? A doutrina social da igreja trata de todos os temas que são importantes para a pessoa se colocar de forma completa na sua realidade, certo? É engraçado que a doutrina usa uma expressão chamada pessoa humana. E um dia eu estava fazendo uma fala sobre doutrina social da igreja e uma catequista me perguntou: Altieres, como assim pessoa humana? Tem pessoa cachorro? Tem pessoa gato? Não, não tem pessoa. Quer dizer, até tem, mas não nesse sentido, né? Vocês estão entendendo? Pessoa humana é uma expressão que designa o ser humano. Ah, mas não tem outra pessoa? Por que a gente vai falar pessoa humana? Vamos falar só pessoa? Não. Tem outras pessoas, por exemplo. Existe a grande pessoa divina, que é Deus, não é? Deus não é um só Deus em três pessoas. Pessoa não igual a você, mas pessoa divina. E há também, a gente pode usar a expressão, a pessoa dos anjos. E também tem a nossa pessoa humana, certo? Perfeito? Pessoa que está me escutando, fala se você entendeu o que eu falei, só por gentileza. Muito obrigado, muito de nada. Então, os temas de que trata a doutrina social da igreja são os temas relacionados à pessoa, certo? À pessoa humana. Direitos humanos, bem comum, vida social, desenvolvimento, justiça, família, trabalho, economia política, comunidade das nações, meio ambiente e paz. Eu coloquei aqui, né, foto de crianças felizes, sorrindo, porque a maior riqueza que um país pode ter e que ele pode, com certeza, mostrar e ostentar essa riqueza é a riqueza de ter uma juventude, uma infância bem colocada para os seus cidadãos, onde as crianças tenham todo o direito de participar de tudo que a sociedade pode oferecer para seu desenvolvimento. Uma sociedade que não seja marcada por exclusão, por ódio e tudo mais, certo? Então vamos lá. Você pode perguntar assim: nossa, mas doutrina social da igreja, esses temas aí são de política. E eu acho ainda que são de política de comunista. Olha, no encontro passado, eu disse a vocês que
A doutrina social da igreja é muito antiga. Ela é mais antiga que o comunismo. Fique tranquilo, sabe por quê? As bases da doutrina social da igreja estão no Evangelho. Quando Jesus quis matar a fome da multidão, quando ele quis ensiná-las. Então é uma coisa bem antiga, viu? A doutrina social da igreja não é partidária e ela, pelo contrário, fala para você, católico, ser crítico do teu partido político. Católico que não é crítico do próprio partido é um católico que não está fazendo a lição de casa, digamos assim, certo? Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns conteúdos aqui são conteúdos que vão tocar temas e para alguns de nós, o nosso partido ensina ao contrário. Não pode. Então fica com a igreja que você não é. Primeiro tema é família. São aqui 12 temas. Como a primeira sociedade natural, titular de direitos próprios e originários, e a célula primeira vital da sociedade, fundamento da vida das pessoas e base de todo o ordenamento social. A família é a base de tudo. Essa é uma frase muito importante. São João Paulo II tem outra frase muito bonita. O futuro da humanidade passa pela família. Então, veja bem, a família é um bem precioso que a igreja precisa defender e que ela precisa da tua ajuda para defender. E por família, a gente vai entender várias realidades. Olha só, primeiro, o que é a família? A família é uma comunidade natural. Como assim? É a comunidade que naturalmente as pessoas, os seres humanos, estão destinadas a formar, certo? No tempo das cavernas, talvez, as pessoas formavam tipos de famílias diferentes, ou a cada tempo estava com uma outra pessoa e tudo mais, e não se importava muito com isso, né? Fazia talvez como os animais. Eles não têm esse senso que nós temos. Nós temos um senso de responsabilidade, não é? Então a família é uma comunidade natural. A família se funda na livre vontade dos cônjuges, ou seja, é pela determinação de duas pessoas que se constitui uma família. A família é um ambiente de vida, doação recíproca do homem e da mulher e de bem para as crianças. Ela tem o objetivo de cuidar da prole. É comunidade natural na qual se experimenta a sociabilidade humana. Contribui de modo único e insubstituível para o bem da sociedade. A família é a menor fração da sociedade, certo? Tem uma ainda menor, mas ela já não é sociedade. A fração menor é do indivíduo. Indivíduo é a pessoa que está sozinha ou que se entende sozinha. Quando ela se conecta a outros, aí já temos uma sociedade. Mas a primeira parte importante, a base da sociedade é a família, certo? Ela é a base da vida, porque é numa família que nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos. Ela é a base onde nós podemos criar a nossa história de vida e, a partir daí, sermos pessoas felizes e completas. A família também é onde nós aprendemos a nossa humanização. O que é a nossa humanização? É aquilo que nos diferencia dos outros seres que estão conosco aqui nesse mundo. A humanização é a capacidade de partilhar a vida, partilhar momentos, entender a outra pessoa, entender também os animais, inclusive cuidar deles, todos eles, entender o meio ambiente. Isso é a humanização, é a gente entrar numa nova forma de pensar a realidade em que nós somos seres mais equilibrados, mais tranquilos. O contrário de humanização não tem nada a ver com animais, mas a gente usa palavras como animalisco, selvageria, para designar uma pessoa que não é humanizada, certo? Mas a gente pode simplesmente dizer que essa pessoa só é desumana mesmo, que é a pior coisa que tem. Os animais não têm, não são o oposto de nós, já que você e eu somos animais também, certo? Somos animais racionais, correto? Então, além disso, a família hoje em dia passa por diferentes processos, como a gente já viu no encontro passado, a gente reforça isso. A família hoje, por exemplo, de uma perspectiva bem realista, tem novos modelos que aparecem. Você está vendo aqui uma avó e a sua neta. A família, hoje em dia, tem tido novas configurações, cada vez mais. Não é novidade, isso nunca foi novidade. Mas está acontecendo e a gente precisa entender esse tipo de situação. Por que será que uma pessoa começa uma família e depois deixa a criança para outra pessoa cuidar? O que será que está por detrás disso? Um homem que abandona a sua casa, uma mulher que abandona a sua casa, e não precisa só abandonar, de ir embora não, que é a pior coisa, mas tem outra forma de abandonar tão rude quanto essa, que é quando a pessoa abandona a família ficando com ela, certo?
e ali ela, na verdade, já tem outra pessoa que está num relacionamento de traição lá por detrás, ou ela talvez tenha ali 2 ou 3 famílias mesmo, e uma não sabe da outra. Isso tudo é isso. Ou então a pessoa simplesmente abandona a criação do filho, da filha, para o outro cônjuge ou para a avó. Isso é muito feio, isso é horroroso, isso é de uma brutalidade muito grande, e isso está acontecendo hoje muitas vezes, inclusive em pessoas de dentro das comunidades, certo? Pensa bem, você que é jovem, se você vai fazer uma família, a tua família, você tem que cuidar dela depois, certo? Vamos lá, não abandone a tua família. Aqui você está vendo, né? A gente viu novos modelos e velhas práticas. Essa jovem mãe tem o seu bebê e ela certamente, claro que é uma figuração aqui, mas ela certamente precisaria do pai para ser uma parte importante da família. Não é que ela vai ser uma família incompleta. Não se trata disso. Escute bem o que eu vou dizer. Não existe mãe solteira, existe mãe. E uma mãe com seu filho é uma família tão digna e tão sagrada quanto qualquer outra. As velhas práticas que eu estou questionando aqui são aquelas práticas que nós temos bastante, como eu vou dizer, gente, uma palavra delicada e bonita, não é? Que tem muita pessoa que gosta de usá-la, chama-se hipocrisia. Você já ouviu essa palavra? Pois é. A hipocrisia é daquele cidadão e daquela cidadã que fala, por exemplo, que é contra o aborto, mas que coloca uma criança no mundo e vai embora, desaparece. Isso é um aborto também, viu? Isso é um aborto. O maior aborto que tem, no número maior que tem, posso usar essa palavra, é o aborto masculino. Homens que abandonam seus filhos. Isso é lamentável. Tem senhoras que abandonam os filhos? Tem também, mas é uma fração menor. Não precisamos aqui ficar preocupados. Ah, mas está falando dos homens e as mulheres. Não, a questão é essa. Né? A gente reclama muito da questão do aborto, que é pecado, mas é pouco. Eu não ouço muita gente falar do homem que abandona a sua esposa ou a maltrata. Nos casos de violência doméstica, a cada dia surgem com números maiores ainda. E há, inclusive, um termo, né, chamado feminicídio, que é quando se trata de uma violência que foi tão forte que matou a mulher, certo? Isso acontece dentro dos lares. E isso é uma velha prática, que a gente, nós católicos, temos que saber, conhecer e, inclusive, denunciar, certo? Segundo tema de doutrina social da Igreja, se o primeiro é família, o segundo tema é trabalho, que diz o compêndio de doutrina social da Igreja. Ele diz assim: o trabalho é um dever do homem, da pessoa, no caso, certo? Da mulher também. Mas nunca deve ser considerado simples mercadoria. O trabalho é a expressão essencial da pessoa. Quando se trata de simples mercadoria, minha querida e meu querido, eu diria para vocês o seguinte, que há muitas pessoas que têm uma mentalidade muito, como vou dizer, curta, tem uma inteligência curta, e acha que o trabalho tem que ser remunerado de qualquer jeito. Pessoas que escutaram um discursozinho aí, por aí, não é? Esse discurso dizia mais ou menos o seguinte, que não, no Brasil não dá para ser empresário, porque tem que pagar salário, não sei o que tem. Olha, gente, eu não tenho nem o que dizer para uma pessoa dessa. Se você ouviu alguém dizer, tenha paciência, mas olha, o trabalho tem que ser bem remunerado de forma digna. Você acha que um salário mínimo é suficiente para uma pessoa viver na nossa sociedade? O aluguel já é um salário mínimo em muitas cidades, certo? Agora, se aquele um salário mínimo tem que ser suficiente para 3 ou 4 pessoas, gente, coloque a mão na consciência, se coloque nesse lugar. A igreja diz que o trabalho deve dar às pessoas o seu sustento e a sua vocação. Não se trata só de uma questão financeira, mas de realização. Você faz o que você gosta? E se você faz o que você gosta, você é bem remunerado? Ou nesse momento você não faz o que gosta, mas você trabalha e com esse salário você consegue sustentar a tua família? São perguntas que a doutrina social nos faz. O trabalho humano tem essa dupla dimensão, então. Tem um sentido objetivo, que é o conjunto de atividades, recursos, instrumentos e técnicas de que a pessoa se serve para produzir. E um sentido subjetivo, é o agir da pessoa enquanto ser dinâmico, capaz de realizar as várias ações que pertencem ao processo do trabalho e que correspondem à sua vocação pessoal, certo? Eu acabei de dizer, é aquilo que realiza a pessoa. Agora, aqui nós temos que fazer uma concessão.
Numa sociedade como a nossa e um tempo como o nosso, de dificuldade, o mundo todo está assim, às vezes é muito difícil a gente fazer aquilo que gostaria de fazer. Às vezes a gente tem que se contentar com outro tipo de trabalho, porque aquele está escasso, né, está difícil, mas é uma coisa muito importante a gente pensar que dentro do universo do trabalho, ele tem que ser também para nós fonte de realização. É como você serve a humanidade e é como este servir a humanidade te deixa uma pessoa mais feliz, mais completa, porque você faz o que gosta e ajuda o outro ser humano. O trabalho, então, tem que ser essa fonte de realização. Qual realização você acha que tem uma pessoa que recebe um salário que não consegue ser suficiente para suas necessidades? Qual realização? Desculpa, mas é muito difícil, é muito complicado nenhuma. E a igreja se interessa sim por este tema, porque ela quer que todos os seus filhos e filhas sejam pessoas que possam ter um momento de lazer, um momento de descanso, morar numa casa digna, ter férias adequadas, adquirir os bens que ela acha que são necessários para a felicidade dela e das pessoas que ela ama. A igreja quer isso para todos nós, certo? A igreja também quer dignidade. Você está vendo aqui nessa imagem a imagem de uma pessoa que tem que gastar mais ou menos 15 horas do seu dia, 15 horas de trabalho para recolher aquele material que ninguém quer, que chamam de lixo, mas que não é lixo, que é papel, no caso. Você está vendo, então, um carrinho de carregador de papel. Qual dignidade tem uma pessoa dessas no nosso país tão imensamente rico? O nosso país é infinitamente rico e a gente tem que ver situações como essa. É uma pessoa digna que está aí. Ah, mas é um bandido. Como bandido, se ele está trabalhando desde manhã até a noite? E até mesmo, veja o que eu vou dizer, entenda muito bem. Eu sei que tem gente ruim no mundo e sei que existe uma coisa chamada bandido, mas eu acho, não, eu tenho certeza, muitos bandidos poderiam ter sido evitados. É que a nossa sociedade tem um projeto para formar pessoas excluídas. Essa pessoa que está aí, ela está no limite dela. Você acha que ela está fazendo isso por alegria, por prazer? Não, ela está fazendo para manter sua dignidade mínima, para não entrar no mundo do crime, para não assaltar. Nosso país tem um projeto de fabricar pessoas assim, a gente chama de bandido, né? Pessoas que querem contestar a sociedade pela violência, pelas armas, né? Porque isso fortalece a posição dos mais fortes e os mais fortes aproveitam para reforçar um aparato chamado repressão policial, repressão militar e assim por diante. Então, o que você está vendo aqui é simplesmente um sintoma disso que acontece conosco, certo? Olha só, não tem dignidade na vida dessa pessoa. Ah, mas isso não é problema meu. É claro que é sim, católicos, católicos, acorda aqui para a vida um pouquinho. O Brasil é um país católico, rapaz. Que evangelho é esse que a gente fala, que a gente prega? Escute bem, escute bem. Um dia Deus vai vir prestar contas. Aliás, Deus vai vir cobrar nossas contas. Nós vamos ter que prestar contas a Ele. Viu? Ah, mas eu não sou político, eu não sou governador. Bom, você, eleitor. Também o trabalho tem o elemento de valorização. Esta imagem que você está vendo é a imagem daquele moço que trabalhava de entregador, né, de refeições na sua moto. E numa cidade aqui perto de Campinas, não é, ele foi muito humilhado por uma pessoa, não é, de uma outra classe social. Ah, mas a pessoa é doente. Bom, ela é doente sim, no sentido em que nós temos uma mesma doença que ela, que é a doença que eu acabei de falar, um pouco de hipocrisia, muito de indiferença e muito mais de rancor, de ira. Então, quando ele foi entregar um alimento, pobre do moço, ele trabalhando há muitas horas naquele dia chuvoso, agasalhado com essa roupa aí, ele foi muito humilhado, muito maltratado. Por que que no Brasil nós temos essa mentalidade? Aqui eu posso fazer um comentário pastoral para você. Parte da elite que nós importamos de Portugal era uma elite bastante complicada, isso é histórico. Eles valorizavam, mas a gente não precisa culpar os portugueses, não precisa jogar a culpa para ninguém. Nós somos brasileiros, viu? A gente tem bastante sangue, cultura portuguesa com a gente, né? Infelizmente ou felizmente, não é? Eu também tenho. Mas essa elite que a gente importou não valorizava o trabalho. O trabalho era coisa dos seres humanos escravizados. Por isso, quando aquele senhor maltratou esse moço aqui, ele fez isso nessa mentalidade, que quem trabalha não é digno, o bonito mesmo é você não trabalhar e ganhar nada.
Você conhece a expressão sinecura? Sinecura é uma expressão que vem do latim e entrou em português. Sinecura pode significar sem trabalho ou sem cansaço, talvez. Sinecura é uma palavra em português também que quer dizer trabalho muito fácil. Então agora você está vendo muita gente, não são todos, muita gente com bandeira, com faixa aí, vote em mim. A pessoa nunca fez nada pela sua comunidade, tem a ilusão de ganhar o cargo de vereador ou de prefeito para ter uma sinecura, não precisa fazer nada. Não são todos, veja bem, eu sei que tem gente aqui muito boa que é candidato, aliás, se eu fosse da tua cidade, eu votava em você. Mas tem muita gente que você nunca viu e está aparecendo. Terceiro tema de doutrina social da igreja, o tema da economia. Diz a doutrina social que o objeto da economia é a formação e aumento da riqueza, e o que será moralmente correto ser orientado para o desenvolvimento global e solidário da pessoa e da sociedade em que ela vive e atua, certo? Dois comentários. O texto foi escrito em latim, ele usa a palavra homo, que quer dizer para nós pessoa. Homo é a tradução mais exata, seria homem. É que em português não fica bacana isso, né? Em latim serve para as duas finalidades, em português não serve, tá bom? Então eu faço aqui só esse dado. Aqui mais um comentário. Você vai ver que os temas da doutrina social da igreja se entrelaçam, eles formam uma unidade e às vezes um tema acaba se tocando no outro. Acabamos de falar de trabalho para falar que isso pode dar dignidade à família, então tem que logicamente falar de economia. A economia que a igreja defende, preste bem atenção no que eu vou dizer, preste bem atenção, é uma economia chamada economia aberta de liberdade. A expressão livre mercado, infelizmente, ela foi roubada por alguns grupos neoliberais. De livre não tem nada o mercado deles, porque as ideologias neoliberais dizem que tem que ser um vale tudo, quem pode mais bate mais. É isso que diz a ideologia neoliberal. O empresário coloca o salário que ele quer. Ah, mas no Brasil não é assim. Não é assim porque o Estado não deixa. Caso você não saiba, o Estado brasileiro é muito influenciado pela doutrina social da igreja. Agora, de 2016 para cá, teve uma mudança, várias mudanças aí, não é? E eles querem tirar essa influência da doutrina. O bom, já teve gente falando assim, né? O bom, alguns deputados, tem a cara lisa de agora se candidatar a prefeito, né? Eles falaram mais ou menos o seguinte, que o bom mesmo era que o empresário colocasse o salário que quisesse. Ah, eu estou contratando, eu pago R$ 300. Era isso. Teve gente falando isso. Teve gente que hoje está eleita num posto importante dessa nação que falou que apoiava, né, que apoia tudo. Gente, a igreja não é a favor desse tipo de livre mercado. Ela é a favor do tipo de livre mercado que respeita a liberdade da pessoa, tá? Porque a igreja viu que o capitalismo não presta e a igreja viu também que a economia planificada, eu vou chamar de economia comunista ou planificada, ela não foi eficiente. Ela foi uma promessa muito bonita, porém ela acabou não sendo eficiente, tá? Ela infelizmente não se concretizou. E economia comunista nem sempre tem a ver com a expressão comunista, tá bom? Já que a gente vai entender isso. Ó, diz aqui a doutrina: a liberdade da pessoa no campo econômico é um valor fundamental. O lucro possui uma justa função no sentido de servir a sociedade, então o lucro é importante. Sabe por quê? Com o lucro de uma empresa, ela pode investir na sua estrutura, pode contratar mais pessoas. Com o lucro que eu, empresário, ou você, empresária, tem, você pode criar talvez um serviço que beneficie mais os teus colaboradores e assim por diante. Uma empresa lucrativa é uma empresa que está viva e que ela possibilita o trabalho para as pessoas que dependem dela. Isso é bonito, isso é importante. Então, o lucro é importante. A Igreja Católica, na Idade Média, era contrária ao lucro. E, aliás, ela tem muitas ressalvas ao lucro, quando ele é um lucro abusivo. Esse lucro bancário, por exemplo, que é um lucro estéril, é um lucro que toma dos pobres para enriquecer os bancos e não coloca nenhum benefício na sociedade. Ah, mas os bancos financiam as indústrias. Opa, presta atenção no que você está dizendo, não é bem assim. Quem financia as indústrias do Brasil tem até um nome esse banco, chama-se BNDES, certo? Então, esse banco financia. Outros bancos financiam as suas próprias ações. É simples assim. É muito simples. Se você quiser discutir de economia comigo, venha discutir sim.
A gente vai ter muito assunto, né? Eu me interesso muito por isso. Vamos lá. Então, o mercado deve ser livre, mas não alienável. O que é alienável? Vamos supor que eu sou um empresário ricão, poderoso, e eu começo a comprar todas as indústrias de alimentos, por exemplo. Eu subo o preço do alimento lá em cima. Isso é uma economia liberalista. A economia de livre mercado é, olha, o Estado, né, vai dizer, empresário, você não pode comprar todas. Você não vai comprar todas. Ah, mas então, consegui comprar mesmo assim, o Estado vai falar, você não vai subir o preço que você quiser. E é assim que funciona. O Estado deve assumir o princípio da subsidiariedade. O que é esse princípio que a gente já viu? É o princípio de que o mais forte ajuda o mais fraco. É isso. Subsidiariedade é o mais forte ajudando o mais fraco. O Estado ajuda as famílias, digamos assim. Então, a doutrina social da Igreja também valoriza a copresença de ação pública e privada, porque o Estado garante os interesses da coletividade. O Estado não é inchado, o Estado não é desnecessário, ele é muito necessário. Ah, mas o Estado brasileiro está inchado, está cheio de corrupção. Olha aqui, querido e querida catequista, não seja inocente. Essa corrupção é uma vergonha, sim, ela existe. Quem falar que não, está mentindo. Ela existe, ela é vergonhosa, e sabe onde que ela começa? Ela começa, muitas vezes, na nossa própria rua, para não dizer às vezes dentro da nossa própria casa. A corrupção generalizada lá nas maiores instâncias, ela está no nosso DNA, senão aqueles senhores não estavam sendo eleitos. Quando eu digo nosso DNA, é de forma geral, não genérica, certo? É na forma mais ampla, assim. A média dos brasileiros está espelhada lá naquelas figuras políticas, tá? Inocente ou alienado é quem achar que, ah, mas agora eu defendo fulano de tal. Você é bobinho. Bobinha, porque fulano de tal, em algum momento, se ele for como os outros, e às vezes a gente está cansado de ver que é, vai fazer igualzinho, e aí você vai continuar defendendo. Aí já não será mais bobinho ou bobinha a pessoa que defende. Será simplesmente mau caráter. Pessoa que defende gente que rouba o Estado, que rouba a nação, está defendendo gente que mata pessoas que estão na fila do SUS, defendendo gente que mata, condenando crianças a viver no lixão e assim por diante. Nós não podemos fazer isso, tá? Se a gente mora numa democracia, habita uma democracia, você não tem que ficar defendendo a classe política, tá? Ah, mas eu votei. Sim, votou e agora vai cobrar. É isso que é inteligente. E o mercado está associado com isso. Então, vamos lá. Promover o desenvolvimento integral e solidário para a humanidade. A imagem que você está vendo, eu cortei uma parte, porque era bastante dura. Eram algumas crianças no lixão. Essa é uma menina, uma jovem, uma adolescente. Fala para mim, que riqueza que ela tem? A vida dela, ela tem ali um saco e ela está sentada em cima do lixão e recolhendo lixo para se alimentar. Que riqueza que o nosso país imensamente rico está destinando a essa criança? Fala para mim. Culpa disso aqui também tem a pessoa que coloca o voto lá, também temos. Olha, gente, nós temos que superar, olha aqui, brasileiros e brasileiras, como dizia certo ex-presidente aí. Né? Vamos fazer um pacto? Não. Brasileiros e brasileiras, nós temos que entender que a gente é uma comunidade. A minha nação aqui influencia todo esse ecossistema chamado Brasil, certo? Nós temos que parar com uma infantilidade muito grande de falar assim, ah, eles, o povo brasileiro, os políticos. Não. Vamos tentar falar nós, por mais difícil até que seja. Pode até fazer um teste aí. Eu sei que não fica bom a gente falar, mas você pode dizer nós, brasileiros, somos de certa forma corruptos em muitas circunstâncias. Ah, mas aí você está anulando aqueles que têm virtudes. Não. É a média do nosso povo, da nossa nação, da forma de pensar, da mentalidade, é o que pesa. Por enquanto, está pesando mais isso. Nosso povo é trabalhador, é um povo heróico, é um povo profundamente disciplinado e que acredita muito na verdade, mas também o nosso povo tem esse grau. Ou você acha que são os alienígenas que colocam lá os deputados, senadores e presidentes? A economia deve também promover isso aqui, o desenvolvimento. O curioso é que nós somos um país que lança foguetes no espaço e nós temos pessoas morando nas ruas. Nós somos um país que projeta submarinos nucleares, mas a gente tem pessoas que não têm alimento o dia todo. Nós somos um país que domina uma série de tecnologias avançadas, inclusive a gente aplica essas tecnologias na nossa agrolavoura, e aí a gente, no entanto, produz
alimento para muitos países do mundo e a gente não tem para muitas pessoas. Não tem alguma coisa pequenamente errada aí? Você não acha que tem alguma coisa errada? Certo? Olha aqui, respira fundo, porque o que eu estou falando é doutrina social da igreja. Para muitos que ficaram fora desse circuito, talvez esse tipo de reflexão possa parecer política. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, é política mesmo. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma pessoa que não seja política. E quando a gente fala de política, segundo o significado da doutrina social da igreja, é para buscar o bem comum. Eu acho que quem se indignar do que eu estou falando, não se indignar dessa pessoa que está caída na rua, eu acho que essa pessoa precisa repensar se é católica ou não, certo? Precisa. Olha aqui, também a economia deve promover liberdade. Olha bem para essa imagem, se você está vendo essa imagem. Essa imagem aí, você acha que essas crianças estão livres? A vida delas será livre ou não? O que você acha? O que você tem para me dizer? Por que eu estou mostrando essa imagem? São crianças de uma periferia, de uma cidade de interior. Já na cidade do interior vai ter menos opções. Agora, numa pobreza imensa, numa dificuldade até para encontrar roupas para vestir, para encontrar alimento, qual é a liberdade que essas crianças vão ter? Olha, tudo isso pode mudar, minha querida e meu querido amigo, se a economia passar a observar a pessoa, se ela passar a valorizar. Se na economia se valorizar o ser humano, pagando maiores salários, dando mais condições para as pessoas, e aí elas vão conseguir, né, vão conseguir ter mais dignidade, certo? Quarto tema é o tema da política. Eu quero só fazer uma coisa, eu preciso ver se vocês estão me acompanhando, né? Eu não sei se vocês estão me acompanhando, deixa eu ver aqui. Isso. Estão conseguindo? Escreva para eu saber aqui. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão vendo as imagens? Posso voltar para as imagens? Só para eu saber. Eu estou sem retorno aqui, né? Ótimo, vamos lá. Isso. Então, todos esses temas aqui, queridos, são temas muito importantes que a gente tem que prestar atenção, certo? Ser católico, obrigado, Marlene, volto imediatamente então. Ser católico não se trata de você acreditar, não é? De você acreditar que você segue uma doutrina que não tem aplicação na vida. Não, não. Ser católico é muito mais que isso. A doutrina, a sagrada doutrina católica é mais do que um simples conhecimento. Eu agora sei rezar para os anjos, eu sei rezar. Os anjos existem, sim, e eles estão muito decepcionados com a gente se a gente não consertar essa bagunça toda. Isso é parte da nossa fé. Mas o padre fulano de tal, aquele lá, aquele um lá. Bom, aquele padre fulano de tal, talvez ele esteja numa outra realidade de igreja, certo? Vamos falar assim claramente. Mas tem aquele cardeal lá em Nova York, aquele cardeal é herege, você sabe disso, né? Posso dizer isso? Posso. Olha, gente, não é questão de julgar. Aí a gente tem que seguir o que a igreja ensina, não coisa da nossa cabeça, ou o que a gente acha que é mais bonitinho. Então, o que diz a igreja sobre a política? Aqui vai ter imagens fortes. Eu peço para você prestar atenção no que eu vou dizer, tá? Não estou fazendo julgamento de política. É que eu recebi umas informações que até agora eu estou surpreso com isso. Mas vamos lá. A política para a igreja é assim: a comunidade política é a unidade orgânica e organizadora de um verdadeiro povo. Seu dever é perseguir o bem comum. É o dever da política, perseguir o bem comum. Não o bem do meu partido, da minha família, só da minha cidade, não, o bem comum, de todos mesmo, né? Diz ainda que a política sendo para o bem comum, ela tem 5 pontos aqui. Ó. Ela vai dar possibilidade de exercer os direitos humanos, ela vai dar pleno cumprimento dos respectivos deveres, porque não tem só direito, tem dever. A Igreja reconhece também o valor da democracia e a divisão dos poderes de um Estado. A divisão dos poderes no Brasil é ultra defasada. Existem 8 poderes, no Brasil tem só 3, né? Existe, por exemplo, o poder administrativo, o poder judicial, né? Existem vários poderes. Aqui no Brasil nós só temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso está bastante atrasado, mas muito atrasado. Pelo menos na ciência política a gente sabe que tem 8 poderes. Veja o caso, o Brasil é um país cheio de estatais, e tem que ser, todo país é cheio de estatais, né? País inteligente tem estatal. A estatal não pode ficar na mão do poder executivo, ela tem que ficar na mão do poder administrativo, que é um poder que nós não temos, certo? Ao mesmo tempo, no Brasil, o sistema presidencialista, isso aqui é uma herança do nosso império do Brasil, né? Os republicanos da banana, de 1889, pessoas nocivas, pessoas tóxicas, que quando
a princesa decretou a libertação das pessoas escravizadas, eles se inconformaram e falaram, agora não queremos mais monarquia, porque a monarquia estava avançando com pautas curiosamente humanas. Muito bem. Quando ouviram falar que haveria, perdão, uma possível indenização às pessoas escravizadas, nem que fosse em terra, eles já se articularam e promoveram essa República de Bananas que somos hoje, até hoje nós aqui. A República não é o Brasil. Vocês têm que entender, há uma coisa chamada Estado, há uma coisa chamada país, há uma coisa chamada nação. As três coisas são muito diferentes entre elas. Às vezes elas se sobrepõem. O modelo estatal do Brasil é atrasado, certo? Um presidente brasileiro de todos os tempos, eles sempre promoveram decretos. Isso está errado, né? Isso não é função de um presidente, na verdade. Tá bem, isso aqui é outro conteúdo, só para falar para vocês que a gente está com problemas muito sérios. Por exemplo, fiquei surpreso, a figura que você está vendo aqui é uma figura conhecida. Eu fiquei surpreso porque o ano passado foi toda uma campanha para mudar a política brasileira. Eu não acompanho muito a política, como vocês sabem. Mas eu fiquei surpreso porque falaram assim: olha, fulano de tal estava recebendo dinheiro para dar para a esposa do presidente uma coisa maluca, uma coisa louca, né? Coisa incrivelmente maluca. Né? E devia dinheiro, não devia. Tá bem, tá por isso mesmo. Ó, você que votou não tem problema, o seu direito de voto é sagrado. Você que não votou também, não é questão de votou ou não votou errado. A questão agora é todos nós, atenção aqui, ó, todos nós temos que colocar a ordem na casa. Não importa se fosse o outro que fosse eleito, tinha que questionar também. Ah, não vou questionar porque isso aí vai dar polêmica. Não, nada disso. Tem que questionar, senão você não é inteligente. Você não está sendo inteligente se você. Não, esse é meu bandido de estimação. Podia ser outra pessoa aqui. Podia ser o Nestor Severo, não podia? Podia. Podia ser o PC Farias, que fez a mesma função dessa figura aqui? Podia? Não podia. Claro que podia. Então, veja, o bem comum hoje está sendo assaltado em malas de dinheiro, depósito chamado rachadinho, está sendo assaltado o bem comum. Gente que coloca toda a família na política, o irmão, né, que é funcionário fantasma, o amigo, a filha do amigo, a mulher do amigo, a própria ex-mulher. Gente, está errado isso. Aonde que isso aqui é democracia? Aonde que está o bem comum? Não está, não está. Aqui tem mais um elemento de democracia. Para que a democracia aconteça, é preciso conhecimento. A imagem que você está vendo é uma imagem bem ilustrativa. É uma sala de aula na província mais rica do Brasil, chamada Estado de São Paulo. Não é tão mais rica mais assim. Eu acho que já outros lugares já passaram, mas ainda tem assim uma fama. Não é que seja rico todo mundo, é que aqui tem mais milionários, né, morando aqui, que têm as suas capitanias hereditárias pelo país, pelo continente, aliás. E você está vendo uma escola aqui nessa realidade. Olha a situação que está. Qual democracia pode vir se as pessoas não têm conhecimento? Qual democracia pode vir se as pessoas não conseguem se informar? Você concorda comigo? Vamos lá. E ética. A gente gosta de falar da ética. Eu acabei de falar da ética ali daquele senhor, né, que eu não vou dizer o nome, né? Eu não precisa nem pronunciar. Mas, por que as nossas ruas estão tão sujas? E agora muito mais essa campanha. Por quê? Ah, mas isso aí é uma coisa minimalista, não tem nada a ver jogar um lixo no chão, e não tem nada a ver. Claro que tem tudo a ver. Quem joga lixo no chão é quem é capaz de, sendo deputado, sendo vereador ou prefeito, também colocar a mão no dinheiro dos outros, porque não está tratando o bem comum como deve. O chão, a cidade, a limpeza urbana é patrimônio, é bem comum. Custa dinheiro uma limpeza urbana, não vem de graça. Aí vem uma pessoa desse tipo e joga lixo no chão. Eu posso dar um exemplo. Eu conheço muito, tenho alguns amigos bastante relapsos, né, bastante relaxados. A esposa, eu mandei um dia desse, eu presenciei a seguinte questão. A esposa havia limpado a casa, passando pano. O infeliz estava lá fora na horta, de bota e tudo, mexendo no chão, né? Aí ele entrou com tudo, foi lá na sala de bota e tudo e passou sujando. Você pensa que ela limpou? Não limpou. Ela não limpou. Deixou desse jeito. Eu falei, excelente. Porque estou dando um exemplo que acontece dentro de casa muitas vezes, né? Quem que falou que tem que ser a esposa que tem que limpar a casa também, né? Não sei. Talvez a gente precisava repensar muita coisa. Mas a ética, gente, a ética abrange uma série de ações. Não é só eu criticar aquele outro. Ah, eu critico o PT, o PSDB, o PFL. Não, nada disso. Tudo está interligado. Tudo está profundamente interligado, certo? E aí tem uma questão de valores. Eu fico pensando, quais são os valores
de uma pessoa que apoia certas atitudes erradas, ela mesma faz outras, e ela critica a outra que ela acha que está errada. Uma pessoa completamente alienada, completamente fora da realidade, certo? Quinto ponto aqui dos nossos temas, comunidade internacional. A convivência entre as nações se apoia nos mesmos valores que orientam a convivência entre as pessoas. Quais são os valores? A verdade, a justiça, a solidariedade e a liberdade. A Igreja Católica classicamente tem esses valores. Esses valores apareceram na Revolução da França em 1789, mas eles são valores cristãos, tá bom? Há estudos dizendo isso aqui sempre foi tema da teologia católica. Então, quando a França fez a sua revolução, ela não criou categorias novas. Ela usou categorias que já existiam, categorias que foram dadas por quem? Pela teologia católica. Então, desde sempre, igualdade, liberdade, fraternidade. No caso aqui, a Igreja colocou melhor, né? Não igualdade, liberdade e fraternidade, mas verdade, justiça, solidariedade e liberdade, certo? Tudo isso junto é o que faz a harmonia da relação entre as pessoas e a harmonia da relação da comunidade internacional. Por exemplo, convivência harmônica é o que deve acontecer entre as nações. As nações são como pessoas, nesse sentido. O direito é instrumento de garantia de sua ordem. A política internacional deve buscar a paz, o desenvolvimento e a luta contra a pobreza por meio de medidas coordenadas. Você acha que os países estão preocupados com isso ou não? Principalmente os países ricos. O que você acha? Você acha que estão preocupados ou não? Ó, basta você prestar atenção no que o Papa fala. O Papa sabe do poder que ele tem. Ele é o governante mais importante do mundo. Ele é o mais poderoso. Ah, mas ele não tem exército. Ah, ele não tem exército mesmo. Mas a palavra dele, ele nem precisa de exército. Com o povo católico, que é um grande povo que está em todos os países, ele não precisa de nada disso para dizer o que ele precisa dizer. E ele coloca várias questões que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o que diz a doutrina social da Igreja Católica? Diz assim: o magistério da Igreja defende a instituição de uma autoridade política pública, aliás, pública universal, reconhecida por todos, que goze de poder eficiente, a fim de que sejam salvaguardadas a segurança, a observância da justiça e da garantia dos direitos. Como é que chama mesmo essa instituição? Pois é, ONU, né? Agora, olha só, o que você acha que os países ricos fazem muitas vezes? Não é verdade. Eles não praticam a verdade e eles não estão muito preocupados com isso. Países ricos, tem só um exemplo aí, esse país rico já está dando o lugar dele para o país mais rico que ele, duas vezes, que é a China. Né? Não é que a China é boazinha e Estados Unidos é o vilão, não. Os dois vão fazer o que sempre fizeram os países ricos. Antes era a França, antes era a Inglaterra, antes para nós aqui era Portugal. Tudo bem que a gente colonizou Portugal depois, né? Portugal foi colônia do Brasil, isso é um fato histórico, né? Portugal, por bastante tempo, foi colônia, porque a capital do império era aqui, tá bem. Mas os países ricos, eles jogam com a mentira no campo internacional. Quando eles querem usar uma riqueza natural de um país, eles criam um conflito, eles causam uma guerra, eles invadem, eles fazem isso. A guerra do Iraque foi só uma questão dessa. A guerra do Afeganistão, a mesma coisa, e assim por diante. Para tirar petróleo, tirar gás. É isso, gente. Ilude-se quem pensa que não é. Ah, mas você ouviu falar isso aonde? Olha, eu estudo muito, viu? Caso você não saiba, eu estudo muito. Então, não podemos fazer uma afirmação dessa sem responsabilidade, certo? Não podemos. Não podemos. A guerra lá no Iraque, por exemplo, dizendo que o Iraque tinha armas nucleares. Todos os presidentes desse país são boçais. O boçal daquela ocasião se chamava Barack Obama, no caso. Né? E esse boçal foi lá e falou assim: ah, peço desculpas, não encontramos nada. Ah, por favor, a gente sabe atrás do que é que eles estavam lá. A Venezuela está com um governo muito complicado e autoritário. Não é exemplo para ninguém o governo da Venezuela. Complicadíssimo, complicadíssimo. Mas ali também a questão que foi inflamada foi por causa de países poderosos querendo o petróleo dela. Né? Então é preciso ler tudo. Justiça dentro da comunidade internacional. Olha bem para essa imagem que você está vendo. Essa imagem é uma imagem bastante verdadeira. Eu não sei se vocês sabem, o estado do Pará é um dos estados que mais produz minérios no Brasil, ou é o estado que mais produz. O estado do Pará não tem nenhum imposto para que as mineradoras de qualquer lugar do mundo apareçam lá, escavem centenas de metros no solo, retirem tudo que eles quiserem, levem embora por meio de
navios próprios, ferrovias próprias exclusivas e não paga imposto para ninguém. Ah, dá emprego, claro, dá emprego para 3, 4 pessoas que vão operar aquelas imensas estruturas. Olha só, o Brasil, e aí tá ficando um buraco para todo lado. Pará inteiro está esburaqueado. Paraense, veja essa coisa aí, por favor. Mas não é só, gente. A gente viu que Minas Gerais, que há tanto tempo está aí, estão fazendo isso. Minas Gerais, a maior parte das cidades, a água é radioativa. Você sabia disso? Porque mexeram com mercúrio, com urânio, colocaram lá, mexeram nas reservas, aí contaminou o lençol freático. E várias cidades de Minas Gerais, mais de 100, tem barragens imensas que estão para estourar. Estoura no estouro. E tem até o caso de Maceió, que embaixo de Maceió, lá em Alagoas, tem um imenso buraco que a Braskem, uma mineradora, deixou. Qualquer dia, parte da cidade vai afundar, não é? Um amigo meu que mora lá disse que a comunidade dele rachou, do começo ao fim. É uma igreja nova. Enfim. Olha, há muito tempo que os países ricos estão pegando as riquezas dos países pobres e roubando, e levando para outro lugar. Isso é tema de justiça social da igreja também. E solidariedade é a mesma coisa. Você está vendo aqui uma arma que é muito usada pelos exércitos da França, da Grã-Bretanha, da OTAN, de forma geral, né, dos Estados Unidos. Esse fuzil que você está vendo aqui, automático, uma semi-metralhadora, ele é a arma preferida que eles usam para fazer missões de solidariedade nos países. Toda vez que precisa fazer uma missão de solidariedade, às vezes num país da África, às vezes, né, em algum outro lugar, eles desembarcam aqueles navios imensos, não é, todos os soldados armados com isso aí, tocando rock, né, para eles ficarem mais propensos a atirar nas pessoas. Isso é a solidariedade que é praticada. Resumindo, gente, tá tudo errado, tá tudo errado. Tá tudo errado e quem não está prestando atenção está sendo ingênuo. E para terminar, a questão da liberdade. Você está vendo o símbolo do Fundo Monetário Internacional, FMI. FMI é um banqueiro dos países, um banco dos países, cobra juros horrorosos, absurdos de países pobres. A dívida já foi paga várias vezes. O Brasil, por exemplo, pagou a sua dívida no começo, né? No começo desse século, o Brasil conseguiu pagar a sua dívida, mas quando ele pagou a dívida, aquele valor que já havia sido pago antes várias vezes superava em muito o que foi uma vez emprestado, né? Os militares acabaram com o país, de certa forma, financeiramente, né? Tentaram um empréstimo financeiro aí, esse empréstimo subiu muito, se transformou na famosa dívida externa. Quem é novo não sabe o que é isso, mas era uma quantidade imensa de dinheiro que a gente pagava. Enfim, foi paga, e aí isso aqui ainda existe e oprime outros países. Agora, cadê a liberdade, né? Cadê a liberdade de apoiar o crescimento econômico dos países e fazer com que eles se tornem escravos? E vamos para mais um tema aqui, talvez a gente não consiga ver todos hoje. O tema de hoje é o tema do meio ambiente. A Igreja Católica afirma que cuidar do meio ambiente é um desafio para toda a humanidade. Trata-se de um dever comum e universal de respeitar um bem que é coletivo e destinado a todos. E a gente respeita? Opa, super! E acontece que hoje nós estamos nessa grave situação. É questão de mais ou menos 48 anos, 45 anos, para que a população mundial da Terra não consiga extrair da Terra o que ela precisa para seu sustento. Já está acontecendo isso. Quero ver o que é que vai acontecer quando os países mais populosos, que são vários países pobres, conseguirem recursos para comprar alimentos, porque produzir nem todo país produz, você sabia disso, né? Tem vários países imensos, mas com pouquíssima área cultivável. E a gente tem uma área cultivável infinita no Brasil. Infinita não, dentro dos nossos limites. Mas olha só, perante os graves problemas ecológicos, o ensinamento católico pede uma mudança de mentalidade e novos estilos de vida inspirados na sobriedade, na temperança, na autodisciplina e no plano pessoal e social. Pede, por exemplo, que a gente faça preservação ambiental. A gente não apenas queima as nossas florestas, mas a gente degrada o solo, a gente acaba com a água, a gente acaba com tudo. A gente é uma espécie de criaturas perversas, né, ingratas. Não fique triste com isso. A gente tem que ver isso aqui em algum momento, porque a gente tem que ver e saber que a situação está urgente. Tem que ver isso aqui tudo e tem que prestar atenção nisso. A gente também é um tipo de sociedade que não tem consciência ecológica. Os nossos lixões estão repletos
de uma possibilidade de poluir menos a natureza, de extrair dali algum tipo de benefício para uma comunidade, mas a gente não faz isso. A gente vai acumulando lixões enormes nas saídas das cidades, em alguns aterros. Ninguém se preocupa com isso, porque os lixões estão em áreas escondidas, né? Lá poluindo, lá escondido, mas está acontecendo. Também temos que voltar ao bom senso, porque coisas básicas que a gente não valoriza podem fazer muita falta no futuro. O Brasil tem a maior famosa reserva aquífera do mundo, que é o aquífero Guarani, que também é dividido com alguns outros países, mas a maior parte está aqui, sob nossos pés. E nós não temos bom senso nenhum com a água, né? Só morando num país desértico para saber como a água é importante, como ela é capaz de dar vida. E também a gente tem que colocar uma consciência de cuidado. As criaturas que estão conosco aqui antes de nós até chegarmos à Terra são criaturas belíssimas, são criaturas inteligentes, também amorosas, carinhosas. A gente não pode ir destruindo tudo assim. Isso aqui é de uma barbárie incrível o que a gente faz quando a gente toca fogo numa vegetação. A gente mata criaturas como essa. Isso é algo de quem não tem coração e não tem inteligência. E não tem inteligência. É isso que não tem. Sétimo tema, o tema da paz. A paz é um valor e um dever universal. Ela é fruto da justiça entendida como respeito ao equilíbrio em todas as dimensões da pessoa humana. A paz é manifestação do amor. E ela também é fruto do amor, é ato próprio e específico da caridade. Caridade, como eu disse, é a mesma coisa que amor. Caritas, em latim, é amor. A Igreja considera como parte integrante de sua missão a promoção da paz no mundo. Também convoca cada cidadã e cidadão a essa tarefa. Por exemplo, para que exista paz é preciso existir respeito. Para existir respeito, é preciso que a pessoa tenha condições dignas de sobreviver. Não vai haver respeito numa pessoa que tem que morar numa condição difícil, trabalhar numa condição muito complicada, não ter dinheiro suficiente para as coisas que ela precisa. Não há respeito aí. O respeito é quando a sociedade providencia meios para que a pessoa possa crescer, possa frutificar, possa ter recursos suficientes. A paz, porém, só vem com um equilíbrio que dá uma realidade que pode nos dar, a realidade da informação. Quando a gente consegue ter acesso à informação, a gente consegue equilibrar mais a sociedade. Sociedades mais equilibradas foram sociedades que, embora corruptas, conseguiram vencer o analfabetismo. Veja o exemplo da Noruega, que em 1949, faz quanto tempo isso? Faz pouco tempo, faz 70 anos então, era o país mais corrupto da Europa. Pode pesquisar, pode ler que você não vai se decepcionar. A Noruega. E a Noruega, no entanto, é uma monarquia, né? As monarquias são muito melhores que as repúblicas por vários motivos. Enquanto o presidente pensa na próxima reeleição, o rei, o imperador, pensa na próxima geração, certo? Quando fala de monarquia no Brasil, as pessoas não entendem, porque tem uma imagem fictícia criada sobre o nosso império, que foi algo muito bom no caso, né? Só não gostaram do império porque, claro, foram tratar ser humano como é ser humano, né? Então, enfim, você já sabe da história da abolição. Tudo bem. Mas a questão é que a Noruega, ela falou assim, a Casa Real falou, olha, a Casa Real percebia, né, que não é que a monarquia está todo mundo unido, ela percebia que os empresários aproveitavam que as pessoas eram analfabetas e não pagavam dignos salários, complicava a situação de vida deles, mas a Casa Real falou: nós vamos investir na alfabetização. Começou, então o rei começou a fazer um trabalho bonito, e aí as pessoas foram se alfabetizando. Já em 1970, a Noruega tinha uma riqueza como essa que nós temos no Brasil hoje. E agora a Noruega é um dos primeiros países do mundo, junto com a Suécia, mais junto com a Dinamarca, tem o melhor IDH. Foi para a Noruega, por exemplo, que o Brasil perdeu o pré-sal, você sabia? Né, o governo Temer ele pegou o pré-sal que estava destinado para a educação, como essa mocinha está estudando aí, e ele entregou, fez um leilão, a companhia que tinha, porque ele queria privatizar a Petrobras, né, mas a companhia que tinha recursos para comprar o nosso pré-sal, onde tem muito petróleo, ouro, né, ouro negro, era a companhia estatal da Noruega. Então, parabéns para a Noruega, que tem uma companhia estatal de petróleo e tem pessoas que estudam, né? Porque assim eles não vão passar dificuldade.
tem também a questão do amor. Amor, gente, é uma questão muito simples. Amar, eu vou repetir aqui, ó, frase lá do meu livro, Amor e Tempestade. Amar não é um sentimento. Amar é um conjunto de atitudes. Amor não é um sentimento. Não é só isso. Amor é um conjunto de atitudes. Sociedade que ama as suas pessoas, ela cuida das suas pessoas, ela fortalece as suas pessoas, tá bom? Oitavo tema, tema dos direitos humanos. A fonte última dos direitos humanos não se situa na mera vontade dos seres humanos, na realidade do Estado, nos poderes políticos, mas aonde se situa? No mesmo homem, na mesma pessoa e em Deus, criador da pessoa. Então, os direitos humanos, eles são universais, invioláveis e inalienáveis. Eles são para todo mundo, eles não podem ser vulnerados, eles não podem ser machucados, atrapalhados, tirados, suprimidos, eles não podem ser suspensos, certo? Alerta para vocês aqui, então. Vamos lá, católicos. Eles correspondem à satisfação das necessidades essenciais da pessoa, porque a pessoa precisa de mais básico para viver, certo? E essa necessidade básica coloca todos os outros aparatos a serviço da pessoa. Os direitos humanos possuem a contrapartida dos deveres da pessoa com a sua sociedade. Porque você está me ouvindo falar muito de direitos humanos, mas aqui a igreja é muito clara, que a igreja é madura e sábia. Quem tem direito tem também dever. Eu não posso reivindicar o meu direito com a minha pessoa se eu não cumpro o meu dever com a minha sociedade. Ah, mas eu sou bom de reivindicar as coisas, né? E sou ruim de, de fazer o contrário, né? De cuidar para que também a outra pessoa tenha acesso. Tenho deveres. Diz o compêndio assim, ó, a solene proclamação dos direitos do homem é contradita por uma dolorosa realidade de violações, guerras e violências de todo tipo. Em primeiro lugar, os genocídios e as deportações em massa. A difusão quase que por toda parte de formas sempre novas de escravidão, quais o tráfico de seres humanos, as crianças soldados, a exploração dos trabalhadores, o tráfico de drogas, a prostituição. Também nos países onde vigoram formas de governo democrático, nem sempre esses direitos são totalmente respeitados. Eu sei que você já ouviu falar, mas talvez alguém não saiba. Hoje no Brasil, nós estamos promovendo um genocídio dos primeiros povos, dos indígenas. É silencioso, porque a notícia não chega aqui, mas está acontecendo. Quer saber disso? Curte aí os canais da Caritas e do CIMI, Conselho Indigenista Missionário do Brasil, que é da CNBB. Só curte lá para você ver. Cada dia, bala perdida matou um adolescente caingangue. O cacique da etnia, né, Kaiowá, foi assassinado numa emboscada. Mulheres da etnia Maués foram, enfim, olha, tudo coisa acontecendo hoje, né? Com uma política informal que apoia isso. Vamos lá. Vida. Vocês acham que essa mocinha também, que é brasileira, como aquela outra, ela tá no lixão, você tá vendo até que ela tá com um tercinho no pescoço, né, Tati? Você acha que ela tem uma vida? Ela, olha só a expressão dela. A expressão dela é sofrimento. Você acha que ela tem vida? Você acha que ela tem vida? Família. Família, a gente volta para aquele caso das velhas práticas, né? Na foto, você está vendo aí, o fantasma amigo que está na foto é um cidadão de bem também que abandonou a criação da sua criança, né, digamos assim. Né? Eu entendo as dificuldades que pode ter um casal, mas tem uma criança envolvida aqui, né? Tá o bonito aí, não está presente? Não está presente. Tudo isso está relacionado, gente. Religião. Na religião, você está vendo o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani, quando em 2014 membros daquela seita do Silas Malafaia, certo? Aquele, digamos assim, aquele neonazista, aqueles membros viram umas pessoas do candomblé passar no outro lado da calçada e essas pessoas pegaram pedras e tacaram naquelas outras pessoas, porque eram dois homens, né, pastores dessa seita, e as pessoas que estavam passando do outro lado eram pessoas do candomblé. Tacou uma pedra enorme, pegou na cabeça dessa criança, o nome dela é Kailane Campos, pode pesquisar. Eu até escrevi um artigo científico sobre isso. Jeová contra os orixás, né? Jeová contra os orixás. Jeová não é nome de Deus, coisa nenhuma. É a tradução errada da Bíblia. É que eles não entendem de Bíblia e colocaram Jeová. Tudo bem. Um dia a gente ensina isso. E tacaram a pedra lá e não achava o culpado, não achava, mas nisso
Já havia circulado vídeo, já havia circulado informação, e gente de outras seitas parecendo aplaudindo, tem que matar o demônio. A gente viu essa besteira que circulou esses dias aí, essa coisa ridícula de que o Avatar não sei o que tem, porque a religião hindu é do demônio. Olha, cuidado com isso, hein? Às vezes o demônio é quem está falando muito disso. Então, aí o cardeal príncipe da igreja, recebeu a menina para falar para seitas, para mandar um recado muito com muita classe. Olha aqui, filhos das trevas, não se maltrata nenhum filho de Deus, não importa se ele não está nem na igreja católica, muito menos com vocês. Todos são filhos de Deus. Não se maltrata um filho de Deus. Tem que tratar com dignidade. Então ele conversou com ela, com a avó dela, né? Tá ela aí mais contentinha, mas isso que ela tá na cabeça não é o traje cerimonial, são as faixas, que deu vários pontos, né? O Brasil vai virar um campo de guerra por causa das seitas. Escute o que eu estou dizendo. Escute o que eu estou dizendo, né? Você vai ouvir muito falar de Silas Malafaia, infelizmente. O último aqui para concluir hoje, não vai dar para a gente ver tudo, o bem comum. Por bem comum se entende o conjunto das condições de vida social que permitem tanto aos grupos como a cada um dos seus membros atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Está na Gaudium et Spes, mas também está no 154 da questão do bem comum, né? Então, olha só. Bem comum, primeiro bem comum, educação. Educação vai nos qualificar, vai despertar em nós nossos melhores lados, nossas qualidades. Segundo ponto importante do bem comum, a própria sociedade. Ela tem que ser inteligente e amar as pessoas da sua sociedade. No Brasil, porém, as pessoas da sua sociedade não se amam. Pessoas, perdão, a gente fala muito, né? Pessoas que acham que elas são de origem talvez europeia, menosprezam as outras que não são. Tem muita gente assim. Não é que você seja, mas tem muita gente assim. Isso não é uma sociedade que se ama. É uma sociedade louca, alucinada. Você dá o outro é mestiço, vai menos que eu. É besteira, você que é menos que ele porque você não é inteligente se pensa assim. A sociedade tem que ser de pessoas que se amam e se cuidam. A nossa sociedade é uma sociedade bonita, mesclada, étnico-racial, né? Também um ponto importante é o ponto da cultura. A gente tem que valorizar a cultura, porque a cultura é muito do que diz quem nós somos. Nós paramos no 10, nós voltaremos na semana que vem, não é? Eu sei que talvez você possa ter visto alguma coisa aqui que não te agradou. Não tem problema, em algum momento a verdade tem que aparecer. Isso eu não tenho problema nenhum, viu, de dizer para você. E falo com muita tranquilidade. Tudo isso aqui, gente, é uma balbúrdia, é uma grande confusão, é uma coisa alucinada que está acontecendo, mas que a igreja fala que não pode ser desse jeito. A igreja tem um olhar para a realidade. A gente tem que conhecer e também entender que esses valores são valores do Cristo. Tudo que eu falei está associado completamente à figura sagrada de Cristo, porque tudo isso deriva daquilo que ele já nos ensinou. Quero agradecer a você pela tua presença. Eu hoje não consigo interagir com vocês. Provavelmente a gente faz uma interação melhor na semana que vem, tá bom? Porque já deu o nosso horário, eu tenho um compromisso em seguida, tinha um antes desse, né? Graças a Deus, muitos catequistas buscando formação, muitas pessoas de vários segmentos, né? Eu quero que você faça uma coisa para mim. Na hora que eu concluir o vídeo, faça uma coisa, compartilhe esse vídeo num grupo, coloca num grupo de WhatsApp, onde você quiser. Esses temas são importantes, pessoal. A gente está vendo agora aqui uma campanha se aproximando, super importante. Temos que ter clareza e temos que ter equilíbrio para a gente refletir quem serão os nossos futuros representantes. Agradeço a tua presença, muito obrigado. Perdão por não interagir com você dessa vez. E quem me segue, vamos lá para a outra parte, onde a gente tem outro compromisso marcado, né? Lá no catecismo. Um beijo para vocês, queridos catequistas, da nossa querida Diocese de Jundiaí e de todas as dioceses que amorosamente nós acolhemos aqui em casa. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Agradecemos a Deus, dando glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo para você. Nos vemos. Até mais.